Queria dizer para vocês que eu tô na live do Facebook, para quem quiser estar entrando por lá. Se quiser fazer uma pergunta, nome, data de nascimento, e compartilhem, deem seus likes, que isso é muito importante pra gente, né? A gente faz esse programa para tocar teu coração. E quando a gente fala com a verdade sempre tá tocando a gente, né? A verdade tem muito fundamento. A gente precisa sempre estar conectado com as coisas que a gente fala, conectado com o sagrado. É isso que a gente permeia, é por esse motivo que a gente permeia todo esse caminho que a gente tem escolhido fazer, que é da espiritualidade, desse universo. Hoje a gente vai bater um papinho no primeiro bloco, como a gente sempre faz, e eu tô também aqui no estúdio, ao vivo, para quem quiser estar ligando para cá daqui a pouquinho, né, no segundo bloco, data de nascimento, aí você dá o seu nome completo, eu tô aqui com o jogo de búzios, você vai poder aí estar tirando algumas dúvidas, né? A gente, como eu sempre digo, passa uma vida inteira cercado de mistérios, buscando os mistérios. E quando a gente busca nossos mistérios, é aí que a gente se depara com o espiritual. É aí que a gente acaba entrando nessa esfera que é esse universo espiritual. A gente, quando faz questionamentos sobre a vida, o porquê disso, o porquê daquilo, né? O que está acontecendo, o porquê que está acontecendo alguma coisa na tua vida que você não consegue desvendar. E quando você tenta desvendar, você acaba entrando no sagrado, porque o sagrado é que pode te responder. É o sagrado que vai fazer clarear aquilo que está tão aí complicado de você enxergar, complicado de você ver. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Bom, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar das diferenças, né? A gente para pensar, quando a gente nasce, a gente já nasce cercado das diferenças, porque você não escolhe a barriga que você vai vir, você não escolhe a mãe que você vai ter, você não escolhe o pai que você vai ter. Então, quando a gente nasce, e ao abrir os olhos, né, a ter aquelas primeiras sensações que a gente tem de vida nesse mundo, a gente se depara com as diferenças, se depara com os diferentes, né? A gente vive uma vida vivendo as diferenças. Então, quando você percebe a diferença nesse mundo, a diferença de um pai, de uma mãe, de uma família, né? Ou de você ter irmãos ou não, ou de você ter tido problemas familiares ou não, ou de você ter aí tá cercado de provas. Você, quando começa a enxergar o seu universo, né? E esse plano que você está vivendo, você vai se deparar com as diferenças. A própria religião, ela mostra para você as diferenças. Quando você busca na astrologia, você vai buscar as diferenças nos astros, né? Nos signos. Você vai ver aí toda uma diferença de um signo para o outro. Quando você começa a entrar no universo dos orixás, você vai perceber que a cor de um orixá não é a mesma cor do outro, né? Que o mesmo termômetro não é o mesmo termômetro do outro. Um é mais quente, outro é mais frio, né? Um é mais briguento, o outro é mais manso, é da paz. Então, quando você começa a entender que nós vivemos as diferenças o tempo todo nessa vida, e as diferenças é que faz com que a gente tenha preconceitos, as diferenças que fazem com que a gente enxergue o outro diferente, né? Que muitas vezes a gente acaba discriminando, porque não é igual a gente, não é da forma que a gente pensa. E como eu fiz aqui alguns programas, que a gente fala das diferenças, mas a gente fala e mostra que muitas vezes a nossa cabeça é que faz com que isso tudo, essa magia das diferenças aconteçam. Porque não existe uma cabeça igual à outra, né? Um pensamento que pode ser parecido, mas não é igual. Você não tem a mesma energia que o outro. Existe uma mudança, existe uma digital que é diferente, que ela é espiritual. Então, quando a gente vem a esse mundo, né, cercado de diferenças,
tendo que lidar com tudo isso, eu costumo até dizer que nós somos frutos, muitas vezes, da dor, do acúmulo de muitas coisas que a gente passa na vida, que a gente vai absorvendo, que a gente vai levando com a gente, com a nossa história, que muitas vezes a gente olha para trás, não consegue mudar algumas coisas, não consegue fazer com que aquilo fosse diferente na nossa vida, né? Para que a gente pudesse ter alegrias. A gente busca ser feliz o tempo todo, mas nem sempre a gente consegue, a gente lida com o que a vida, né, nos propõe em alguns momentos. Você pede uma coisa para Deus, às vezes em um outro caminho. Você se determina aí por um lado, às vezes quando você vê, você já está fazendo um outro caminho que você não esperava fazer. A vida é o inesperado. A vida muitas vezes traz coisas que a gente precisa aprender a lidar. E essas diferenças, né, que eu digo, esse ser fruto de tudo isso, né? Porque quando você amadurece, você percebe que você tem a sua história, você tem o seu nome, você tem uma identidade e você trouxe a sua história. Se você olhar para trás, você é um pouco de tudo aquilo que você viveu. Você traz dentro de você um pouco de tudo aquilo que você sofreu, que você soube lidar ou não soube muitas vezes, que você soube se defender ou muitas vezes se fragilizou no momento que você precisava estar forte e ficou fraco, né? Então, a gente vai aprendendo que existe uma situação que foge daquilo que a gente espera na vida, muitas vezes, que a gente se propõe ou que a gente se determina. E tem muita coisa que foge das nossas mãos. A gente não tem o domínio total de tudo. Porque a vida tem um propósito, e esse propósito não é nosso. Nós podemos ter livre-arbítrio? Sim. Nós podemos fazer escolhas? Sim. Mas muito disso, muito do que a gente vive, a gente acaba absorvendo. E a gente não programa viver o que a gente vive. Você não programou a sua história lá atrás. Você não programou tudo o que você queria. Você viveu o seu livre-arbítrio? Sim, mas existia um propósito nas suas escolhas também. Existia um propósito naquilo que você se determinou, que muitas vezes você achou que estava no caminho certo e pegou o caminho que não foi aquele caminho que te traria aquela felicidade que você acreditou que fosse ser feliz naquele caminho. Então, a gente precisa, em algum momento da vida, se despir desse peso que a gente traz com a gente. A gente precisa tirar um pouco isso. É o que a religião faz. É o que a gente faz com a pessoa. É a transformação. É fazer com que você olhe para trás sem dor. É fazer com que você sinta que o que você viveu tinha que ter sido vivido naquele momento e que você pode virar a página. E que você pode construir uma nova história. E que você tem direito de ser feliz. Você tem direito de fazer escolhas onde você pode se alegrar, caminhar diferente, né? Trazer para você, muitas vezes, aquilo que você sonha. Porque a gente não pode viver no vazio. O vazio, ele toma espaço demais, porque ele é preenchido com coisas negativas. Esse vazio que a gente acha, que muitas vezes ele é um vazio, uma carência. Não, esse vazio ele é perigoso. Porque muitas vezes é com as dores que você vai preencher. Muitas vezes é com o teu passado que você está preenchendo o teu vazio. Muitas vezes é com aquilo que você viveu lá atrás, que você não escolheu viver, mas que você teve que viver, é que está preenchendo o teu coração hoje, né? Aquilo que pesou. Às vezes a gente tem uma mãe que a gente gostaria que fosse diferente, tem um pai que a gente gostaria que fosse diferente, estar numa família que a gente gostaria que tivesse mais cumplicidade com a gente ou mais afinidade. A gente caminha em alguns caminhos da vida que a gente gostaria que fosse diferente. Mas nós não temos muitas escolhas. Quando a gente escolhe chegar na Terra, que aí é uma permissão divina, de Deus, e uma opção que a gente aceita lá, o acordo que é feito para que a gente venha e viver a nossa vida, ter esse propósito, a gente não sabe, né, o endereço que a gente vai
entrar, a gente não sabe em que família nós vamos entrar, em que momento a gente vai entrar naquela família, se é num momento que a energia está muito boa, se é no momento que a energia está muito pesada, se é no momento onde as pessoas estão mais frágeis, e nós estamos entrando, né? Nós estamos nascendo naquela família, onde a gente é gerado por 9 meses, ou gerado por alguns meses, que a gente sabe que tem gente que até nasce prematura, mas a gente é gerado ali naquele útero, e a gente fica ali até nascer. E quando você abre os olhos, você vai começar a aprender, né? Quando a gente aprende a falar, a gente aprende a ter semelhanças com o nosso pai, a pegar algumas coisas do pai ou da mãe, ou muitas vezes da carência que a gente também pode pegar, né? De não ter com quem trocar, de não ter com quem dividir a nossa vida. Isso tudo é uma bagagem que a gente vai carregar por longos anos. Porque se a gente não souber lidar com as diferenças, se a gente não, a gente acaba sendo um fruto que não fica bem, porque você é a soma de tudo que você viveu um pouquinho, gente. Não adianta você achar que não. Eu tenho um pai que não é legal, que não me dá atenção. Você é a soma disso. Eu tenho uma mãe que não gosta de mim, parece que ela gosta mais dos meus irmãos. Você é a soma disso. Você está no meio disso. Então você não tem como você não trazer isso com você. Mas eu não me dou com meu irmão, não me dou com a minha família. Eu acho que eles são ingratos, são injustos. Você é a soma disso. Você também está no meio disso. Então você vai transformando isso no positivo. Se você souber trabalhar isso espiritualmente, ou você vai trazer isso como um grande negativo para a tua vida. E esse negativo vai ser mágoa, vai ser raiva, vai ser tristeza, vai ser amargura, né? Que você vai ficar aí o tempo todo olhando para trás, vivendo, olhando para trás, porque aí você vai achar que as coisas não deram certo para você, porque você teve uma mãe assim, porque você teve um pai daquele jeito, porque você teve uma família desestruturada, porque você nasceu e você foi fruto de uma situação complicada, num momento complicado da tua família. E aí, né? Quais são as escolhas que você vai fazer disso? A gente tem que escolher ser feliz. A gente precisa escolher ser feliz. Porque mesmo que você seja fruto de muita tristeza, de muita dor, de muitos sacrifícios que foram feitos, né, por você, ou as coisas não saíram do jeito que você gostaria, mas você é fruto disso, você tem que trabalhar o seu melhor. Você precisa buscar o seu melhor. Na espiritualidade você precisa fazer o seu pirim-pim-pim. Porque não existe Odu e não existe caminho, destino dentro da religião, principalmente dentro do candomblé, que seja 100% positivo uma vida inteira. Nós passamos por ele também negativo em alguns momentos da nossa vida. Que nós temos que buscar estar positivo e que nós temos que trabalhar em nós a nossa alegria, o nosso positivo. Não existe ninguém que foi decretado nessa vida para que nasceu só para sorrir. Não existe ninguém que sorriu o tempo todo até morrer. Se você for parar para pensar, você tá aqui, enquanto você estiver vivo, você tá para as adversidades, você tá para tristeza, para alegria, você tá para tudo isso que te forma, que faz o seu ser, você ser vivo, né? É isso que a gente tem que entender, porque as pessoas buscam só a alegria. Não, mas eu quero ser feliz. Tá, você quer ser feliz. Você tem tudo para ser feliz. É só você se livrar dos seus negativos, dos seus traumas, daquilo que dói, daquilo que machuca, porque o candomblé faz uma coisa inédita no universo espiritual, que é o renascimento de um ser humano. O candomblé consegue fazer essa proeza. Ele faz você renascer. Mas muito depende só de você. Porque o candomblé, ele te dá um axé, ele te dá uma força, ele faz você ficar mais firme, ele faz você ter equilíbrio emocional, mas ele vai te exigir a fidelidade, o amor, ele vai exigir que você seja leal àquilo que você acredita, ele vai exigir que você queira o seu bem, né? O seu bem, que é o bem mais precioso que é a sua vida. Ele vai exigir que você abra mão de algumas coisas que são negativas para viver o seu positivo, o seu melhor. Vibe Mundial.